Fala galera, beleza? Sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata e para mim é sempre um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma aula. A aula de hoje, dízimas periódicas simples e compostas e frações geratrizes, beleza? Então, nessa aula de hoje nós vamos começar a reconhecer as dízimas periódicas, beleza? E também a encontrar quais são as suas frações geratrizes, tranquilo? Então, primeiramente, a gente precisa entender que as dízimas periódicas elas são subdivididas em simples e compostas. Beleza? O que seriam as dízimas periódicas simples? São aquelas que não têm a intervenção do anteperíodo. Então, vem comigo aqui. Então, por exemplo, isso aqui seria uma dízima periódica. 3,555. E esse 5 continua infinitamente. Por que ela é chamada de dízima periódica simples? Porque logo após a vírgula, eu já tenho uma repetição de elementos que indica que isso continua infinitamente. Perfeito? O que seria uma dízima periódica? Eu já volto para explicar outras coisas sobre isso, mas o que seria uma dízima periódica composta? Seria um número que entre a vírgula e o número que se repete, existe um outro elemento ali que atrapalha essa dízima. Então, por exemplo, 3,7555. Então, a gente percebe que esse 555 permanece repetindo e eu tenho esse 7 aqui que está entre a vírgula e o 5 aqui que é a repetição, que acaba atrapalhando essa dízima. Tá? Agora, vamos pegar esses dois caras como exemplo aqui. O 3,555, pontinho, pontinho, e vamos começar a entender algumas coisas sobre eles. Por exemplo, você percebe que esse 555 é o elemento que está se repetindo? Esse cara aqui é onde se localiza o período. Beleza? E o período a gente sempre vai destacar com um traço em cima. Beleza? Então, como que eu poderia reescrever esse cara aqui? Eu poderia reescrever esse cara aqui apenas como 3,5, com um traço aqui em cima, indicando que o 5 é o período, porque é o 5 que é o elemento que mais se repete. Show de bola? Se eu pegasse aqui, por exemplo, o número 3,7555, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui, assim como nós vimos anteriormente, é que o 5 é o período. Beleza? Então, eu posso escrever esse número aqui como 3,75 e em cima do 5 apenas o tracinho em cima indicando que o 5 é o período. E esse cara aqui que é o anteperíodo, vou colocar aqui uma observação, nós vamos colocar um indicativo embaixo, que é para dizer que esse cara aqui é o anteperíodo. Separar um pouco, senão depois fica ruim de entender. Tá? Então, vou botar aqui anteperíodo. Show? Então, para a gente conseguir ir bem, né, nesse assunto, nós precisamos sempre destacar quem é o período e quem é o anteperíodo, caso ele exista. Tá? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Vou sugerir aqui mais dois exemplos. Né? Aqui o exemplo 2,741, 741, pontinho, pontinho, e o número 7,83939393. Beleza? Então, o que eu preciso fazer aqui? Destacar se tem período e anteperíodo. Nesse caso aqui, eu percebo que o 741 é o elemento que está se repetindo após a vírgula. E não tem ninguém atrapalhando ele entre a vírgula e o período. Então, eu posso escrever esse cara aqui apenas como 2,741, traço em cima, indicando que 741 é o período. Beleza?
E nesse caso aqui agora, eu percebo que eu tenho esse 83 aqui, que está entre a repetição, que é o 93, que no caso aqui é o período. Então, como que eu posso escrever isso aqui? 7,83 traço embaixo, indicando que esse cara aqui é o antiperíodo, e o 93 traço em cima. Tranquilo? Agora, se liga nessa observação aqui, que é uma da parte mais importante para a gente conseguir escrever as frações geratrizes. Então, olha só para recapitular, né, as dízimas periódicas são subdivididas em simples e compostas. Simples são aquelas que têm apenas o período, e composta é aquela que tem o antiperíodo e o período. Show de bola? Agora, observação importante. Para cada elemento do período, atribuímos um 9. Então, vou colocar aqui, bem importante. E para cada elemento do antiperíodo, atribuímos um 0. Tranquilo? Então, olha só. O que eu estou querendo dizer isso? Vamos supor que eu queira escrever, como a gente já viu aqui, o número 3,555 na forma de fração. Ou seja, encontrar a fração geratriz. O que seria a fração geratriz? A fração que gerou esse número aqui. A gente sabe que a fração dividindo o número de cima pelo número de baixo gera um resultado. Eu quero justamente encontrar qual é a fração que gera esse resultado aqui. Então, para isso, o que nós precisamos fazer? Vem comigo aqui. Ó. Primeiramente, eu preciso escrever esse número usando os tracinhos. Então, eu percebo que isso aqui só tem período. Então, eu posso reescrever esse cara aqui como 3,5 traço em cima. Então, esse cara aqui só tem período, é uma dízima periódica simples. Para conseguir escrever a fração, eu pego o número todo, que é o 35, menos a parte inteira, que é o 3, que é os números que estão antes da vírgula, sobre quanto? O período, para cada caso do período eu atribuo um número 9. Então, como no meu período aqui eu só tenho um número, que é o 5, aqui embaixo vai entrar um 9. Lembrando que eu não posso categorizar esse 9 aqui em cima. É sempre depois que eu faço os tracinhos. Então, aqui eu tenho 35 menos 3, 32 sobre 9. Então, a fração geratriz que gerou esse número aqui é o 32 sobre 9. Se a gente fizer a divisão de 32 sobre 9, vai dar certinho esse cara aqui. Agora, um outro exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo. Aquele exemplo ali, por exemplo, que a gente já está fazendo. Vamos pegar aqui o exemplo de 3,7555. Pontinho, pontinho. Esses 3 pontinhos aqui é bem importante também, porque isso indica a continuidade. Agora, olha só. Como que a gente faz isso aqui? Primeiramente, eu escrevo com os tracinhos. Então, vai ficar 3,7 traço embaixo, 5 traço em cima. Então, para encontrar a fração geratriz, eu pego o número todo, 375, menos a junção, vou colocar até aqui em vermelho, em abóbora, ó, a junção da parte inteira com o antiperíodo. Que número é esse aqui? 37. Então, menos 37, dividido por quanto? Ó, dividido por quantas casas tem o período? Não é apenas uma? Então, 9. Quantas casas tem o antiperíodo? Também não é só uma? Então, eu coloco um 0, como eu disse para vocês aqui. Ó. Para cada elemento do antiperíodo, atribuímos um 0. Então, 335 menos 37, fazendo a conta aqui, ó, 375 menos 37, 15 menos 7,
8. Beleza? 6 menos 3, 3. E aqui permanece o 3. 338 sobre quanto? 90. Então, essa fração aqui é a fração que gerou esse número aqui. Se você dividir aí na sua casa 338 sobre 90, você vai encontrar exatamente esse cara aqui. Eu poderia parar essa aula por aqui, tá? Já conseguimos falar de tudo, mas eu acho importante a gente dar mais dois exemplos com exemplos maiores, como esse que eu acabei de citar aqui agora. Pelo menos montar essa estrutura, beleza? Então eu vou apagar aqui rapidinho, só para a gente poder continuar com essa aula. Então olha só. Apagando aqui, nós temos o seguinte. Apagar aqui. Show. Vamos pegar um número aqui agora, por exemplo. O número, veja bem. 12,31 456 456. Beleza? Então você consegue perceber aqui que isso aqui é uma dízima periódica composta, porque eu tenho esse 31 aqui, que está antes do período, que é o 456. Então eu posso escrever esse cara aqui como 12,31 traço embaixo, que é o anteperíodo, 456 traço em cima, que é o período. Show? Agora vamos buscar ali qual é a nossa fração geratriz. Então a nossa fração geratriz vai ser o seguinte: a partir daqui, escreve o número todo, 12, 31, 456, menos a junção da parte inteira com o anteperíodo. 1.231 sobre quanto? Aqui que é a parte mais importante. Quantas casas tem o período? Não são 3? Então aqui vai ficar 9, 9, 9. Quantas casas tem o anteperíodo? Não são 2? Então 0, 0. Agora basta fazer o quê? Diminuir o número de cima, né? Aqui o 12, 31, 456 menos o 1.231. Então, 6 menos 1, 5, 5 menos 3, 2, 4 menos 2, 2, 1 menos 1, 0, 3, 2, 1. Então, aqui ficou 1, 2, 3, 0, 2, 2, 5 sobre 9, 9, 9, 0, 0. Beleza? Então, se a gente dividir o número de cima dividido pelo número de baixo, vai dar exatamente esse cara aqui. Tranquilo, gente? Então, fica para vocês aí esse vídeo. Se você assistiu até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que eu possa estar disseminando a matemática e dividindo com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Valeu? Um grande abraço do professor Wagner e até o próximo vídeo.